Some think that speaking in tongues is nothing but a Pentecostal denomination. Falar em línguas acham que é algo que é só pentecostal. But speaking in tongues is the voice of your spirit. Mas falar em línguas é a voz do teu espírito. It's the voice of your spirit. É a voz do teu espírito. You know that before you were born again, Sabe que antes de você nascer de novo, and before you were baptized in the Holy Spirit, e antes de você ser batizado no Espírito Santo, your spiritual tongue was paralyzed. a tua língua espiritual era paralisada. You had no way of speaking but to God by the Spirit. Você não tinha forma de falar a não ser com Deus através But do the Espírito. Bible says, Mas a Bíblia diz, hallelujah. aleluia, Don't you love what the Bible says? você tem que se ater àquilo que a Bíblia diz. That's all right. Shout, man. It's all right. Muito bem. Don't you love what the Bible says? Você não ama o que a Bíblia diz? When I speak in an unknown tongue, Quando eu falo em língua desconhecida, I speak unto God. eu falo a Deus. Talk to God Falo com Deus and not to men. e não com homens. Because I speak mysteries. Porque eu falo em mistério. When I don't know how to pray as I should, Quando eu não sei o que orar, o que eu deveria, the Holy Spirit Himself o Espírito Santo, Ele makes mesmo, intercession for me. Ele intercede por mim. With groanings that cannot be uttered. Com gemidos inexprimíveis. With a language that I've never learned. Com uma língua que eu nunca aprendi. And you know, when you speak in tongues for the first time, Sabe, quando você fala em línguas pela primeira it's vez, the first time you have ever spoken é a primeira vez que você já falou, when the words didn't come out of your brain. quando as palavras que você fala não vêm diretamente do They teu came up out of cérebro. your spirit. Elas vêm do teu espírito. Your spirit making intercession. O teu espírito faz The intercessão. Bible says when I pray in an unknown tongue, A Bíblia diz que quando eu oro em línguas that desconhecidas, I am edified. que eu sou edificado. The English word is edified. A palavra em inglês é edificado. The Greek word is architect. A palavra grega é arquiteto. Something is built up. Algo que é construído. Something is constructed. Algo que é construído. Praying in tongues is a spiritual exercise. Orar em línguas é um exercício espiritual. If I wanted to increase the muscles in my body, Se eu quisesse aumentar os músculos do meu corpo, what are you laughing at? por que que- If I wanted to increase the muscles in my body, se eu quisesse aumentar os músculos do meu corpo, I'm not saying I want to do that, eu não quero dizer que eu quero fazer but if isso, I did, mas se eu I quisesse, would go to the gym eu iria para uma academia and I'd get the weights e eu pegaria os pesos and I'd begin lifting the weights. e eu começaria a levantar os pesos. Okay? And you know, if I would do that, E você sabe que se eu fizesse isso and if I would eat properly, e se eu comesse propriamente, I would become stronger. eu ficaria mais forte. Everybody understands that. Todos compreendem isso. Speaking in tongues, Falar em línguas, praying in tongues orar em línguas is your spiritual exercise. é o teu exercício espiritual. It accomplishes the same thing Porque isso cumpre a mesma coisa in your spirit no teu espírito that lifting weights would do in your physical body. do que o levantar pesos faria com o teu corpo You see, físico. man has three parts. Veja, o homem tem três partes. He's a spirit first, Ele é espírito, he has a soul, ele tem uma alma, he lives in a body. ele vive num corpo. All three of those parts of man Todas essas três partes do homem has a way of exercising têm uma forma de se exercitar in order to become strong. para se tornar mais forte. And one of the ways you exercise your spirit E uma das formas que você exercita o teu espírito is by praying in tongues, é orando em línguas. because it gives voice to your spirit. Porque isso dá voz ao teu espírito. There is a voice in your spirit. Existe uma voz no teu espírito. There is a song in your spirit. Existe uma canção no teu espírito. And your spirit, connected with the Holy Spirit, E o teu espírito ligado ao Espírito wants to Santo be released. quer ser liberado. Let me teach you pastors and preachers something.
Deixe-me ensinar-lhes, pastores, pregadores, If you algo. cannot release your spirit, Se você não pode liberar o seu espírito, you cannot release the Holy Spirit. você não pode liberar o Espírito If Santo. you are not free, Se você não está livre, the Holy Spirit is not free. o Espírito Santo não está But when livre. you can release your spirit, Mas quando você pode liberar o seu espírito, that's the key to effective ministry. essa é a chave para um ministério You see, as efetivo. preachers, Como pregadores, we are not merchants of information. nós não somos mercadores de informações. Now, information is good. Informação é bom. Everybody needs certain information. Todos precisam de informações. But that's not our job. Mas isso não é a nossa Our tarefa. job is revelation Nossa tarefa é and the revelação release of the Holy Spirit. e a liberação do Espírito That's what Santo. separates one minister from another. É isso que separa um ministério do outro. Some bring information, Alguns trazem informação. and even though the information may be correct, E mesmo que a informação seja correta, it's in a different, lower realm. está no nível mais baixo. So the challenge Então o desafio and preparation for ministry, e uma preparação para o ministério, there's a preparation in the Word of God, existe uma preparação no mundo de Deus, na but palavra the de greatest Deus, preparation mas a maior preparação is to prepare your spirit é de preparar o seu espírito to be free para ser livre and be released. e ser liberado. Jesus said, Jesus disse: the words that I speak, as palavras que eu falo. this is John chapter 6 and verse 63. Isso está em João capítulo 6, The versículo words 63. that I speak As palavras que eu are falo spirit são espírito and their life. e são vida. Hallelujah. Aleluia. But for you, my friend, Mas para vocês, queridos, you can exercise your spirit. vocês podem exercitar o seu espírito. The Bible says that we should be strong. A Bíblia diz que nós devemos ser fortes, Strong in the spirit. fortes no espírito, Strong in faith. fortes na fé, Strong in the scripture. fortes nas escrituras, So that we can release our spirit. para que possamos liberar o nosso And I espírito. tell you, my friend, E eu lhes digo, queridos, praying in tongues orar em línguas is one of the greatest things é uma das melhores coisas, that maiores God has coisas ever given. que Deus já nos deu. You know, every other spiritual gift and ability Sabe, todo outro dom espiritual e capacidade was espiritual also revealed and given in the Old Testament. também foi revelado e foi dado no Antigo Testamento. There were healings in the Old Testament. Existiram curas no Antigo There were Testamento, miracles in the Old Testament. milagres no Antigo There Testamento, was prophecy in the Old Testament. houve profecia no Antigo There was Testamento, words of wisdom and knowledge in the Old Testament. houve palavras de sabedoria e conhecimento no But Antigo what does not Testamento. appear in the Old Testament Mas o que não aparece no Antigo Testamento is this ability to pray in other tongues. é essa habilidade para orar em outras línguas. Because the spirit of man in the Old Testament Porque o espírito dos homens no Antigo Testamento was not born again as we understand right now. não tinha nascido de novo, como nós Now, compreendemos some of them agora. were righteous people, you understand. Alguns deles eram pessoas justas, você But they sabe. could not be regenerated in the spirit Mas eles não podiam ser regenerados no espírito, except by the blood of Jesus Christ. a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. So the blood of animals Então, o sangue de animais could cover their sin, podia cobrir os seus pecados, but not erase their sin. mas não apagar os seus So pecados. God reserved this marvelous ability Então, Deus reservou essa habilidade maravilhosa for the New Testament. para o Novo Testamento. Someone said, Alguém disse: well, Jesus didn't speak in tongues. ah, mas Jesus não falou em línguas. Well, what a stupid remark. Ora, mas que observação estúpida. Jesus is God. Jesus é Deus. He knows every language. Ele sabe todas as línguas. It wouldn't be possible for him to speak in an unknown tongue. Claro que seria possível para ele falar em outras línguas. He knows the language of angels. Ele conhece a língua dos anjos. He knows the language of men. Ele sabe a língua dos homens. But the Bible says, Mas a Bíblia diz: though I speak with the tongues of men mesmo que eu fale a língua dos homens or of angels. ou de anjos. Hallelujah. Aleluia. And the language that God has given you, E a linguagem que Deus te deu it could be a heavenly language. poderia ser uma linguagem It espiritual. could be a language of angels. Pode ser a linguagem de anjos. Or it could be a language that's spoken somewhere in this world.
Ou pode ser uma língua falada em qualquer lugar desse mundo. I've heard people that don't speak English pray in tongues in English. Eu já vi pessoas que não sabem falar inglês orar em línguas falando inglês. I remember preaching in the streets in Florida, Eu lembro-me de pregando nas ruas na Flórida and then I began speaking in tongues. e eu comecei a falar em línguas. And a young man came to me, E um jovem veio até mim, a young Muslim from the Middle East. ou um jovem muçulmano, He walked up to me and said, "How do you know my name?" e ele andou até mim e ele disse: como é que o senhor sabe o meu nome? I said, "I don't know your name." Eu disse: eu não sei o seu He nome. said, "You just called me by my name." Ele disse: o senhor acabou de me chamar pelo meu nome? I said, "Well, let me explain something to you, son. E eu disse: deixe-me explicar-lhe uma coisa, filho. It wasn't me calling you. Não era eu que estava te It chamando, was God. era Deus. I don't know your name, Eu não sei o seu nome, but in my spirit, mas no meu espírito, as I'm talking to God, quando estou falando com Deus, God knows your name." Deus sabe o seu You nome. know, we've all heard those testimonies. Sabe, nós todos já escutamos So testemunhos before como we esse. even open the Word of God today, Então, mesmo antes de abrirmos a palavra de Deus you hoje, here in the studio, vocês que estão aqui no estúdio, you listening to this CD, vocês que estão escutando esse CD, you that are listening on your computer by the internet, vocês que estão escutando no seu computador pela internet, you join with me right now. unam-se a mim nesse momento. You join with me in a time of exercise. Unam-se a mim num tempo de exercício. Hallelujah. Aleluia. Come on, join with me. Vamos lá, junte-se a mim. Baringenea. Vonos, Amondin, Karadia, Kondodi. Baringe Simenia. Go, Oringe Sabai. Hey, Kesiota. Oringenea. Hondili Bangani. Hondili Borenda. Baya so modea. Hangide Mandoringede. Handilema Bonea. Kauringadisa. Ve Oringenea. Bambrono. Kamandai ondore Korangina Lambrugaya Bambina Langela Bamboringanea Tamaya Beringe Semai Andorango Nindea Varinge Nembo no Ranganai Hindoringe Debea Babria Kandaya Somai Bambrigedea Candiga Rondoma Bambinea Karingena Bostamai Baringine bombinele kandori bambi ostama engonaya bombinea bombringea nandana bambrigene akaya sobede bambrigene bambandale bai balingedele bambruga dasaya bambringenaya bondia bambrigana bambaradana. Now as you're praying, Agora, enquanto você ora, you make sure that these words are coming up out of your spirit. tenha certeza que essas palavras estão vindo do teu You espírito. make sure it's the word that's coming up out of your spirit. Tenha certeza que é uma palavra que está vindo do teu espírito. Some people just learn just to imitate out of their brain. Algumas pessoas aprendem a imitar do seu But cérebro, this is the voice of your spirit. mas essa é a voz do seu espírito. And you also need to be aware E você precisa também estar that as you consciente begin speaking in your unknown tongue, que quando você começa a falar na sua língua that desconhecida, you'll come higher in the realms of God. que você vai mais alto na amplitude de Deus. And one way you'll recognize that E uma forma que você reconhece isso is that the tongue that you're speaking will change. é que a língua que você fala vai mudando. You need to be aware of that and allow that to happen. Você precisa estar consciente disso e permitir que isso aconteça. If you pray in tongues for an hour, Se você orar em línguas por uma hora, you may change, your tongues may change 3 or 4 times a sua língua talvez mude 2 ou 3 vezes. as you realize a distinct language is flowing out of you. Quando você imaginar que uma língua distinta está fluindo de você. Actually, you need to anticipate that and expect that to happen. Na verdade, você precisa antecipar isso e deixar que isso aconteça. Because as your spirit is edified, Porque o teu espírito é edificado. you will rise higher in the realms of the Spirit. Você então sobe mais alto nas amplitudes do And espírito. as your spirit reaches out in God, E quando o teu espírito alcança a Deus, your intercession may change. a tua intercessão talvez mude. You may be praying like a Chinaman Você pode estar orando como um chinês. or somebody from
Mexico, ou como alguém do México, or some African language. ou em alguma língua And africana. you know what you're doing? Você não sabe o que está fazendo. You're interceding for people Você está intercedendo por pessoas in their own language. em sua própria You're língua, crying out to God clamando a Deus in their own language em suas próprias línguas, because God wants to hear their voice. porque Deus quer escutar a sua voz. So He uses your voice. Então Ele usa a sua voz, Because there's somebody from that village in Africa porque se alguém daquele vilarejo na África as they cry out to God. é como se fosse um clamor a Deus, They may be a complete pagan, eles podem ser completamente pagão, worshiping demon gods, adorando a deuses demoníacos, but that's all they know. mas isso é tudo que eles sabem. That's all they've known for centuries. E isso é tudo que eles têm aprendido durante But as séculos. somebody cries out in their language, Mas se alguém clama na sua própria língua, it gives God isso dá a Deus authority autoridade and permission e permissão and an open door para abrir to portas, come into that place. para entrar naquele lugar. Hallelujah. It is so powerful. Isso é muito It poderoso. is so powerful. É muito poderoso. Don't miss what God has given Não you. perca o que Deus está fazendo. Well, hallelujah. Bom, aleluia. You never know what to expect on one of our Você CDs, do nunca you? sabe o que esperar de um dos nossos CDs Now, gravados no we're estúdio. going to open the Bible. Nós vamos abrir a Bíblia. We love the Bible. Nós amamos a Bíblia. It saved your life, you know. Isso salvou a sua vida, você And we're going to sabe. look first in Jeremiah chapter 1. E nós vamos olhar primeiro em Jeremias, capítulo 1. And we're going to look at verse number 11. E vamos ver primeiramente o versículo 11. Jeremiah Jeremias, chapter 1, capítulo 1, verse 11. versículo 11. Jeremiah, called the weeping prophet. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Jeremiah lived all of his life with a tremendous burden for his people. Jeremias viveu toda a sua vida com uma tremenda carga, um peso pelo seu povo. Jeremiah could see the transgression of Israel. Jeremias podia ver a transgressão de Israel. And he knew that judgment was coming. E ele sabia que o julgamento estava vindo. And Jeremiah did not have an easy life. E Jeremias não tinha uma vida fácil. God had him do strange things. Deus teve que fazer coisas difíceis. He spent time in prison. Ele passou um tempo na prisão. He did not have an easy life. Ele não tinha uma vida fácil. Today, if you're a prophet of God, Hoje, se você é um profeta de Deus, you may not have an easy life. você talvez não tenha uma vida fácil. God may say things to you that he doesn't say to other people. Deus talvez diga coisas a você que Ele não diga a outras He pessoas. may have you do things that other people do not do. Ele talvez faça você fazer coisas que outras pessoas não So façam. you need to be prepared Então você precisa estar to preparado be used by God. para ser usado por Deus. You need to be prepared Você precisa estar preparado to be controversial. para ser polêmico. You need to be prepared Você precisa estar preparado to be persecuted para ser perseguido or imprisoned. ou ser aprisionado. Whatever it takes O que for to necessário speak the word of God. para falar a palavra de Deus. God has a purpose in all of it. Deus tem um propósito em tudo isso. When the Apostle Paul was sent to prison, Quando o apóstolo Paulo foi enviado para a prisão, could have been and probably was a discouraging time for him. talvez tenha sido aquela uma época desencorajadora em sua vida. But that's the reason we have much of the New Testament today. Mas isso foi o motivo pelo qual nós temos grande parte do Novo Testamento While the hoje. great Apostle Paul was in prison Quando o grande apóstolo Paulo estava na prisão and was physically chained to a Roman soldier, e foi fisicamente mudado para um soldado romano, he wrote much of the New Testament. então ele escreveu a maior parte do Novo So Testamento. God even used that in his life. E Deus usou isso em sua vida. I tell you, I feel the presence of the Holy Spirit. Eu lhes digo, eu sinto a presença do Espírito And Santo. you're going to be feeling that yourself. Você também vai sentir isso. você Jeremiah mesmo. chapter 1 verse 11. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, what do you see? o que vês? What do you see, Jeremiah? Que vês tu, Jeremias? You know, he didn't ask Jeremiah, what do you hear? Ele não perguntou a Jeremias, o que você escuta? That's one of the challenges and one of the problems that many Christians have. Isso é um dos desafios, um dos problemas que muitos crentes têm. They hear messages Eles escutam and mensagens messages
E mensagens. and messages E mensagens. and more messages. E mais mensagens. They hear maybe a message or two every week. Eles ouvem uma ou duas mensagens a cada semana. But the problem is they're not seeing anything. Mas o problema é que eles não estão enxergando He didn't nada. say, Jeremiah, what are you hearing? Ele não perguntou a Jeremias, o que você está escutando? He said, what are you seeing? Ele perguntou, o que você vê? You know, as a human, we have 5 physical senses. Sabe, como seres humanos nós temos 5 sentidos. You have the sense of smell, Nós temos o olfato, and hearing, temos o ouvir, feeling, o sentir, and seeing. 5 a senses. visão, 5 sentidos. If you had to give up one of your physical senses, Se você tivesse que desistir de um dos seus 5 sentidos, which one would you give up? qual você desistiria? Or let me say it this way. Ou deixe-me dizer dessa forma. Which would be the last of your senses Qual seria o último dos seus sentidos that you would sacrifice? que você sacrificaria? It would be your eyesight. Seria a tua visão. You would give up your hearing Você desistiria da tua audição if you could keep your eyesight. se você pudesse manter a tua visão. You would give up your smell Você desistiria do olfato if you could maintain your vision. se você pudesse manter a tua visão. Because what gives you the most liberty, Porque o que te dá a maior liberdade, the most independence, a maior independência, is your ability to see. é a tua habilidade para enxergar. We've all seen the blind man Todos nós já vimos um homem cego making his way down the street caminhando, procurando o seu caminho pelas ruas, with his stick painted white to tell everybody that he's blind. com o seu bastão, o seu cajado pintado de branco, indicando a todo mundo que ele é And cego. it's true, he can make progress, E é verdade, ele pode fazer progresso, but the progress is slow. mas o progresso é muito devagar. The progress is very cautious O progresso é muito cuidadoso, because he can't see. porque ele não pode ver. So to be able to see E então, para poder ver, gives you the greatest liberty dá a você uma maior liberdade to make progress. para fazer progresso. So he said, Jeremiah, what do you see? Então ele disse, Jeremias, o que você vê? Jeremiah said, E Jeremias disse, I see the rod of an almond tree. vejo uma vara de amendoeira. Now that's a strange answer, isn't it? Isso é uma resposta muito estranha, não é That's a mesmo? strange answer. Que resposta estranha. God came to Jeremiah Deus veio a and he Jeremias said, what do you see, Jeremiah? e ele disse, o que você vê, Jeremias? And Jeremiah said, I see a rod of an almond tree. E Jeremias disse, eu vejo a vara de uma amendoeira. I don't know about you, but that's a strange response. Eu não sei de você, mas eu acho que é uma resposta muito estranha. A rod of an almond tree? Uma vara de amendoeira? What does that have to do with anything? O que isso tem a ver com qualquer coisa? I could say maybe God said, Talvez Deus tenha dito, well, Jeremiah, Jeremias, you must have ate pizza last night. acho que você comeu pizza ontem à noite. You didn't sleep very well Você não dormiu muito bem, because you're seeing strange things. porque você está vendo coisas estranhas. But that's not what God said. Mas não foi isso que Deus disse. He said, you've seen right. Deus disse, vistes bem, You've seen well. vistes bem. It's not what you hear, Não é o que você escuta, but it's what you see. mas é o que você vê. Now what you hear is important, the Bible tells us. O que você escuta é importante, a Bíblia nos diz. But he said, Jeremiah, what do you see? Mas ele disse, Jeremias, o que você vê? And we're going to learn today what Jeremiah saw E nós vamos aprender hoje o que Jeremias viu and what it means e o que significa. and why God said that was a good answer. E por que Deus disse que aquela era uma boa There's another resposta. scripture I want us to consider in Lamentation chapter 3. Existe uma outra escritura que eu quero que nós consideremos. Está And em Lamentações, This capítulo is what it 3. says in the English Bible. E é isso que diz na Bíblia em inglês. My eye affects my heart Os meus olhos entristecem a minha alma more than all the daughters of my city. por causa de todas as filhas da minha cidade. And the Bible says that out of your heart E a Bíblia diz que do seu coração flows all of the strength of your life. flui toda a força da tua vida. So here we see a key. Então aqui nós vemos uma chave. Jeremiah, what do you see? Jeremias, o que você vê? Because what you see affects your heart. Porque o que você vê afeta o seu coração. And the way you see things affects your heart. E a forma que você vê afeta o teu coração. And then out of your heart flows the force, the strength of your life.
E do teu coração flui a força da tua vida. So if you're not seeing correctly, Então, se você não está enxergando corretamente, and I'm not talking about physical vision, e eu não estou aqui falando de visão talking física, about spiritual vision. estou falando de visão So espiritual. if you're not seeing clearly, Então, se você não está enxergando claramente, then what you're seeing is affecting your heart, então o que você está vendo afeta o teu coração. and your heart affects what you do E o teu coração afeta o que você faz. and the way you do it, E da forma que você the way faz. you respond to people. Da forma que você responde às pessoas. Everything you do is affected by your heart. Tudo que você faz é afetado pelo teu coração. That's why the Bible says, É por isso que a Bíblia diz: keep your heart. guarde o teu coração. Keep your heart. Guarde o teu coração. Protect your heart. Proteja o seu coração. Because all of the life comes out in your heart. Porque toda a vida flui do seu coração. That's why the Bible says, É por isso que a Bíblia diz: my son, meu filho, give me your heart. dá-me o teu coração. Hallelujah. Aleluias. My eye affects my heart. Os meus olhos afetam o meu coração. Now, one of the strategies of the devil Agora, uma das estratégias do diabo is to affect what you see, é afetar aquilo que você vê, or the way you see something. ou da forma que você vê alguma coisa. Can you even imagine Você pode imaginar how many men and women quantos homens e mulheres are addicted estão viciados to pornography? em pornografia? Can you imagine? Você pode imaginar? Probably not. Provavelmente não. There are millions, Existem milhões, millions, because it's so convenient now. porque é tão conveniente agora. You don't have to go to an adult movie theater. Você não precisa ir a um cinema adulto. You can go right to your own office or right Você to your own room. pode ir diretamente ao teu escritório ou ao teu And quarto. see, the whole strategy behind that Então, a estratégia por detrás disso is to affect your heart. é afetar o teu coração. Because when your heart is affected, Porque quando o teu coração é afetado, your marriage is affected. o teu casamento é afetado. Everything about you is affected. Tudo em você é afetado. Your conscience is affected. A tua consciência é afetada. So you see the strategy behind that. Então você vê a estratégia por detrás It's disso. a clever strategy É uma estratégia muito to inteligente affect the heart of para people afetar o coração das and pessoas to pervert the heart of men and women. e perverter o coração de muitas mulheres. So he said, Jeremiah, what do you see? Então ele disse: Jeremias, o que você vê? I see the rod of an almond tree. Eu vejo a vara de uma amendoeira. So I don't know if Jeremiah understood Eu não sei se Jeremias compreendeu even what he was seeing, até mesmo o que ele estava vendo, but I understand mas eu compreendo, because I have the Bible. porque eu tenho a Bíblia. And in the book of Numbers, chapter 17, E no livro de Números, capítulo is 17, where we have the reference to the rod of an almond tree. é onde nós temos a referência para uma vara de amendoeira. Now, in Numbers chapter 17, Agora, em Números, capítulo 17, we find a man there named Korah. nós encontramos aí um homem por nome Corá. And it was Korah who rose up to challenge Moses' authority. E foi Corá que se levantou contra a autoridade de Moisés. Now, I want you to understand right now, E eu quero que você compreenda agora if God gives you authority, que se Deus te deu autoridade, in the first place, em primeiro lugar, only God can delegate authority. somente Deus pode delegar autoridade. But if God gives you authority, Mas se Deus te deu autoridade, there are going to be times in your life haverão períodos, tempos em sua vida, where your authority is challenged. quando a tua autoridade será desafiada. You can count on that. Você pode contar com There are isso. going to be incidents in your life Haverão incidentes na sua vida where your authority is challenged. quando a tua autoridade vai ser confrontada, Now, what you do desafiada. at that time O que você faz nesse tempo is extremely important. é intensamente importante. And the way you respond is extremely important. E a forma que você responde é extremamente importante. So Korah rose up. Então Cora se levantou He challenged Moses' authority. e ele desafiou a autoridade de Moisés. And he said to him, "Are you the only one that can hear from God?" E ele perguntou: você é o único que pode ouvir de Deus? Well, obviously the answer is no. Claro que a resposta é não.
Anyone can hear from God. Qualquer um pode ouvir de Deus. That has nothing to do with it. Isso não tem nada a ver. The issue is who God appointed. O ponto é quem Deus escolhe. That's always the issue. Isso é sempre o ponto. Someone watch you sing or lead worship. Alguma pessoa pode olhar para você como um líder de louvor, And some would be thinking, e alguns poderiam estar pensando, I can do it better. eu posso fazer melhor. You watching you preaching. Você está olhando o pastor pregar. Someone is saying, Alguém pode estar dizendo, I could do it better. eu posso fazer melhor. Well, that's true. Isso é verdade. Someone can always do it better. Alguém sempre pode fazer melhor. But that's not the point. Mas esse não é o ponto. The point is, who did God appoint? O ponto é quem Deus escolheu. That's the point. Esse é o ponto. God's not looking for the one that can do it better. Deus não está procurando por quem pode fazer o melhor. God makes his own choices. Deus faz as suas próprias escolhas. He never consults with anyone. Ele nunca consulta ninguém. And he doesn't ask anyone's opinion. E ele não pede a opinião de todo mundo. God has never asked your opinion about anything. Deus nunca pediu a você opinião sobre coisa alguma. He's not interested in your opinion. Ele não está interessado na sua opinião. He's interested in his opinion. Ele está interessado na opinião dele. Now, if you were God, Agora, se você fosse Deus, you would not have chosen the Apostle Paul. você não teria escolhido o apóstolo Paulo. God chose him. Deus o escolheu. You would not have chosen Peter. Você não teria escolhido a Pedro. God chose him. Deus o escolheu. You would not have chosen yourself. Você não teria escolhido a si próprio. God chose you. Mas Deus te escolheu. And that's his business. E isso é tarefa dele. That's not your business. Isso não é problema seu. If God chooses me, Se Deus escolheu a mim, that's not my business. isso não é problema meu. That's God's business. É problema de Deus. He makes his own choices. Pois ele faz as suas próprias Now, escolhas. some always question God's choices, Agora, nós sempre questionamos as escolhas de Deus. but he makes his own choice. Mas ele faz as suas próprias And that escolhas. was the condition that Moses was in. E essa era a condição onde estava Moisés. Numbers chapter 17. Números capítulo You should 17. study that. You'll see all of the story there. Você deveria estudar isso, você vai ver toda essa história aí. Now, it's interesting that the name Korah, Agora, é interessante que o nome Corá, no offense, brother, nenhuma ofensa, meu irmão, means bald. significa careca. Korah was a bald man. Corá era um careca. Maybe not physically, Talvez não fisicamente, but spiritually, mas espiritualmente, he was bald. ele era careca. That means he was not under a covering. Isso significa que ele não estava debaixo de uma He was not cobertura. accountable. Ele não tinha com quem prestar contas. And yet he took it upon himself E ainda assim, ele tomou para si to challenge God's authority. o momento de desafiar a autoridade de Deus. Now, something that's precious Algo que é precioso is to see Moses and Aaron's response. é ver a resposta de Moisés e de Arão. They fell on their face. Eles caíram sobre o seu rosto. That shows the humility of a true man of God. E isso mostra a humildade de um verdadeiro homem de Deus. He didn't defend himself. Ele não se defendeu, He fell on his face ele caiu sobre o seu rosto before God diante de Deus and began to cry out e começou a clamar for the people pelo povo, because he knew porque ele sabia the consequences as consequências of the challenge. do desafio. He didn't even take it personally. Ele sequer tomou isso como And pessoal. if you're going to be a successful leader, Se você quer ser um líder de sucesso, you have to learn how to not take things personally. você tem que aprender a não tomar as coisas a nível pessoal. Because when Korah challenged Moses, Porque quando Corá desafia Moisés, God took it personally. Deus tomou isso como pessoal. Because when you challenge Moses, Porque quando ele desafiou Moisés, you challenge God. ele desafiou a Deus. Because it was God's choice. Porque era a escolha de Deus. And the penalties of that E a penalidade para isso are severe, é muito severa, as you can see in the story of Korah. como você pode ver na história de Corá. But that's not my point. Mas esse não é o ponto. My point is how Moses responded. O ponto é como Moisés respondeu. He fell on his face Ele caiu sobre o seu and he rosto began to cry for the people. e ele começou a clamar pelo povo. And then God spoke to him. E aí Deus falou com And ele. this is what he said. E ele disse o seguinte: Gather together the 12 princes of Israel, reúna os 12 príncipes de Israel, a prince from every tribe.
príncipe de cada tribo. And have them bring their staff, their walking staff with them. E faça com que eles tragam com eles o seu bordão, o seu cajado. Now the staff was the symbol of authority. Agora, o bordão era o símbolo da autoridade. You remember at the Red Sea? Lembra no Mar Vermelho? Moses stretched his staff out over the Red Sea. Moisés, ele levantou o seu cajado, o seu bordão sobre o Mar Vermelho. When he was confronted by Pharaoh and the wise men of Egypt. Quando ele foi confrontado por Faraó e pelos sábios do Egito, os magos do He threw his Egito, rod down. ele colocou o seu cajado no chão. In the scripture, it's a symbol of delegated authority. E nas escrituras isso é um símbolo de autoridade And delegada. now that authority has been challenged. Mas agora essa autoridade foi desafiada. This is what God told him to do. E foi isso que Deus disse que ele fizesse. Call the 12 princes. Chame os 12 príncipes. Put them in the tabernacle. Coloque-os dentro do And tabernáculo. lay their rods on the floor E coloque o bordão de cada um no chão. before the Ark of the Covenant. Diante da Arca da Aliança. Before the presence of God. Diante da presença de Deus. And he said, and this will be the sign. E ele disse, e esse será o sinal. The rod who brings forth buds. O bordão que florescer. The rod who produces fruit. O bordão que produzir frutos. That's the man I've chosen. Esse será o homem que eu escolhi. So all of the princes laid their rods in order in front of the Ark of the Covenant. Então todos os príncipes colocaram os seus cajados diante da Arca da And when they Aliança. went in the morning, E quando eles foram de manhã, they looked at all of the 12 staffs laying there on the floor. eles olharam para os 12 cajados que estavam lá no This chão. one and this one and all Esse of them. aqui, esse outro. But they saw one Mas eles viram um that had come to life. que tinha vivificado. It had leaves. Ele tinha It had folhas, almonds. tinha amêndoas. It was the rod of an almond tree. Era uma vara de uma amoreira. And they looked at, whose rod is this? E eles perguntaram, de quem é esse cajado? This is the rod of Aaron, Esse é o cajado de Arão, who walks with Moses. que caminha com Moisés. So the point of it is this. Então, o ponto é o seguinte: When your authority is challenged, quando a sua autoridade é desafiada, whether it's challenged by men or challenged by the devil, seja pelo diabo ou pelo homem, you don't fight to protect your rights. você não luta para proteger os seus direitos. You don't fight to try to prove anything, Você não luta para tentar provar coisa alguma, because you want to know porque você quer saber who is God's appointed person. quem Deus escolheu Even pessoalmente. if it's you, Mesmo que seja você, you want to know. você quer saber, Because you're always open. porque você está sempre aberto. God, Deus, if somebody can do it better, se alguém puder fazer melhor, I prefer that. eu prefiro isso. Let them do it. Que ele faça. If you've changed your choice, Se você mudou a sua escolha, no problem for me. nenhum problema I'm comigo. not going to try to protect my position. Eu não vou tentar proteger a minha posição. I'm not going to try to convince anyone. Eu não vou tentar convencer ninguém. The last thing I'm going to do A última coisa que eu vou fazer is become stronger with the people é ficar mais forte junto ao povo and overcome the people. e vencer o povo. You know, I'm the pastor. Eu sou o pastor. Listen to me. Me escutem. Well, you're only the pastor Você é somente o pastor. if your rod is budding. Se a sua vara estiver Well, frutificando. I'm the man God appointed. Eu sou o homem que Deus escolheu. Oh, really? Ah, é? Maybe you are. Talvez você seja. Maybe you're not. Talvez você não seja. But the way to know for sure Mas a forma de ter certeza is to find your place on the floor é encontrar o seu lugar no chão, before the presence of God. diante da presença de Deus. And you stay there E você permaneça lá until your rod buds. até que a sua vara comece a Until florescer. there's life in you. Até que haja vida em você. Because then you don't have to convince anybody. Porque aí você não vai precisar convencer ninguém. Your life speaks for itself. A sua vida fala por si Hallelujah. própria. Aleluia. Now, in Israel, Agora, em Israel, probably Pastor Tiago knows this. talvez o pastor Tiago saiba disso, In the Middle East, no Oriente Médio, the olive tree, the a almond amendoeira, tree a árvore da amendoeira is called the resurrection tree.
É chamado da árvore da ressurreição. And the reason it's called that E o motivo pelo qual é chamada assim is because it's the first tree that blooms in the springtime. é porque é a primeira árvore que floresce na primavera. It's the one who announces É aquela que anuncia new life. uma vida nova. Hallelujah. Aleluias. So, you friends, we have nothing to protect, Então, queridos, nós não temos nada para proteger, nothing to defend. nada para defender. So the point of this message today, Então, o ponto dessa mensagem hoje, if your authority has been challenged se a tua autoridade foi by the desafiada devil, pelo diabo, by circumstances, por circunstâncias, by people, por pessoas, by a religious system, por um sistema religioso, if your authority and your appointment is being challenged, se a tua autoridade, se a tua escolha está sendo desafiada, don't start a war. não comece uma guerra. Go into the holy place, Vá para o lugar santo, lay down on the floor deite-se no chão, in the presence of God, na presença de Deus, and you stay there. e fique lá, You stay there fique lá, until the almond tree até que a amendoeira of your life da tua vida, and your ministry no teu ministério, begins to produce buds comece a produzir and frutos blossoms e flores and almonds. e amendoeira, And when that amêndoas. happens, E quando isso acontecer, you have nothing to prove. você não terá nada a provar. Your life will speak for itself. A sua vida vai falar por si própria. Jesus, we love you today. Jesus, nós te amamos hoje. And I pray that this message is an encouragement E eu oro para que essa mensagem seja um estímulo to many, many lives around the world. para muitas e muitas vidas ao redor do We mundo. love you today. Nós te amamos hoje. And we direct you to our web address, E nós te dirigimos para o nosso endereço da internet, sondashuva.com, sondachuva.com.br, where you find testimonies, onde você vai encontrar testemunhos, photos. fotos. You can see my face. Você vai poder ver a minha face. You can see Joshua's face. Você vai poder ver a face do You Josué. can see who it is that's talking to you today. Você pode conhecer quem está falando com você hoje. There are Bible studies there for you. Tem estudos bíblicos lá para There você. are live messages that you can listen on your computer. Tem mensagens ao vivo que você pode escutar no seu computador. It's our gift to you. Esse é o nosso presente para We você. love you today. Nós te amamos. God bless you. Deus te abençoe. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém.